Senhoras e senhores, o amistoso entre Brasil e França acabou de terminar e termina com a França ganhando de 2-1 em cima do Brasil. É claro que é um amistoso, não vale nada, mas mostra um pouco do que a gente pode esperar para a Copa, como é que o time do Brasil está, como é que a diferença entre o time do Brasil e o time da França. Mais uma vez, é um amistoso, não vale nada. Porém, era muito importante ganhar, cara, principalmente para ganhar um pouco mais de moral, principalmente para assim, ter uma sensação pelo menos que a gente vai chegar bem. Não me leve a mal, a gente não jogou totalmente mal. Pelo menos no primeiro tempo, um pouco do pedaço do segundo tempo também, mas enfim. Seguinte, rapaziada, pra você que não conhece, eu me chamo Arnilton, eu faço de análise de jogo do Flamengo. Porém, aqui é uma ocasião que a gente tem que parar pra analisar. Desculpe, é uma ocasião que a gente tem que parar para analisar, é algo que a gente sempre tem que ficar de olho e é óbvio que eu não ia deixar de gravar um vídeo sobre a seleção brasileira. Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, a gente tá rumo a 700 inscritos, a gente tá com 680, menos de 20, cara. Então, compartilhe pro seu amigo que torce para a seleção brasileira, compartilhe pro seu amigo que torce principalmente pro Flamengo, porque aqui a gente faz análise principalmente do Flamengo, né? E é isso. Rapaziada, como a gente começa pelos relacionados, o que a gente tem? Ederson, Wesley, Bremer, inclusive o Wesley que jogou relativamente bem, cara, porque, né, porra, ele tinha que marcar o Mbappé, então, tipo, ele jogou bem. Bremer, que fez o feijão com arroz, no primeiro tempo, pelo menos. Léo Pereira, que deu uma falhada junto com o Casemiro, mas eu acho que a culpa mais foi 1000 vezes do Léo Pereira. Douglas Santos, que também fez só o feijão com arroz. Casemiro, que jogou muito bem. André Santos, que nem vi na partida. Rafinha, que desapareceu na partida também. Matheus Cunha, outro que desapareceu na partida também. Vinícius Júnior, vou deixar para comentar na final. E Gabriel Martinelli, que também fez um pouco do feijão com arroz. Cara, todo mundo fez o feijão com arroz. Eu acho que o que pode se destacar aqui é o Casemiro. No primeiro tempo, com o passar do vídeo eu vou dando a explicada. Seguinte, do lado de lá o que a gente tem? Kanner, Custo, Conede, aquele nome ali é sacanagem. O Pecano, Hernandes, Tchouaméni, Robson, Dembélé, Ozil, Ekitike e Mbappé. Basicamente, eles também começaram com provavelmente o time titular, talvez algum jogador aqui da defesa saia, ou provavelmente o ponta saia para a entrada talvez do Doué. Ou talvez o técnico esteja meio que indo pela hierarquia de importância, enfim. Cara, esse é o time da França. É claro que eu não sei, não dá pra saber se esse é o time titular. Talvez ele faça umas modificações. A gente só vai saber quando tiver um pouco mais próximo da Copa. O que a gente tem no primeiro lance do Brasil, cara? O Brasil, ele começa muito bem. O Brasil, óbvio que ele não começa dominando. Porém, cara, na chance que ele tinha, ele sempre conseguia fazer aquele espaço que conseguia, de certa forma, como é que eu posso explicar, cara? Quebrar a linha de 3, quebrar a linha de defesa da seleção francesa. E no passe do Casemiro, a gente tem o quê? Direto pro Rafinha, se eu não estiver enganado. O Rafinha sobra sozinho, porém peca na finalização e essa jogada não dá mais absolutamente nada. Cara, primeiramente, eu tava sentindo no jogo que, principalmente a francesa, ela tava tirando o pé. Ela tava talvez com medo de lesão ou algo do tipo. Dava pra sentir, cara, que talvez o Mbappé não tava correndo muito, o Olise não tava driblando muito. E também a seleção brasileira, eu não vou também dizer que eles estavam dando 100%, porém, quem tinha que dar 100% era nós. Se eles não queriam dar 100%, aí o problema é deles. Mas eu tava com essa sensação, cara, que principalmente a seleção francesa tava tirando muito pé. E, cara, a seleção brasileira, eu tinha uma impressão assim que nas poucas chances que tava atacando, tava pecando muito na finalização. A seleção brasileira, não só com esse lance do Rafinha, mas também a chance do Martinelli, que eu vou mostrar já já. Pô, cara, são oportunidades que você não pode perder. São oportunidades que vale talvez um contra-ataque, que talvez valha um gol. Enfim, continuando, o que a gente tem no lance seguinte? A gente tem na chance do Martinelli, que é o que eu vou mostrar agora, uma bola roubada do Vini, um erro do goleiro da França.
a bola sobra no Vini, o Vini sobra no Martinelli, o Martinelli puxa pro meio e quase faz um gol. Cara, são essas poucas chances que a gente não pode estar perdendo. A seleção brasileira, óbvio que a seleção francesa ela era superior, óbvio, e a gente já sabia disso. Porém, nas chances que a gente tinha, a gente não podia perder e o Brasil toda vez perdia. Não é à toa que, além do Martinelli, o Rafinha perdeu, Vinícius Júnior, meu Deus do céu, eu vou deixar pra falar dele no final do vídeo. Enfim, continuando, o que a gente tem? O gol do Mbappé. Cara, é como eu falei, é no detalhe. A seleção francesa, apesar de ela já estar bem, a seleção brasileira não poderia errar. E ela errou. E isso custou o gol do Mbappé. O que a gente tem no gol do Mbappé? Um erro que começa no Léo Ortiz. Eu vou dar aqui por parte para vocês verem se entende. Ele pega meio que, talvez no desespero, sinceramente eu não entendi aqui. Ele poderia ter parado a bola, esperado um pouquinho, porém ele chuta direto, se eu não me engano aqui, eu acho que é o Santos, o Douglas Santos, ele sobra no Casemiro, o Casemiro tenta fazer um giro, porém também perde. É claro que você poderia botar a culpa no Casemiro, porém o começo da jogada começa no Léo Pereira. Então tem que pesar um pouco mais pro Léo Pereira. É claro que isso daqui não vai estragar o resto da partida dele, que ele joga relativamente bem, cara. Mas são esses mini erros que não podem acontecer, mas enfim. O que a gente tem? O Dembélé pegando a bola sobra no Mbappé. Infelizmente é o Mbappé, né, cara? Sobra de cavadinho, o desgraçado faz o gol. Enfim, 1-0 para eles. O Mbappé sai comemorando, né? Basicamente, o primeiro tempo ele termina assim: 1-0 pros caras. A seleção ela tinha começado, ela deu uma iludida em nós, achando que ia começar muito bem, porém acabou dando esse desastre. Cara, posse de bola, o que a gente tem? A gente tem 65 para a França contra 35 para o Brasil. É um completo atropelo. Infelizmente não tem o que fazer. A França ela dominava mais a bola, ficar meio no tic-tac, mas enfim. Chutes, a gente tem 6 do Brasil contra 5 da França. Porém, chute a gol a gente tem 2 do Brasil contra 2 da França. Cara, uma coisa que me entristece é que antes do gol do Mbappé, o Brasil tava jogando bem. O Brasil, ele não era melhor, isso eu não vou falar aqui, eu estaria mentindo se eu falasse uma coisa dessa. Mas o que entristece é que o Brasil tava bem. Tava quase um 50-50, eu diria que seria um 60-40. Posse de bola aqui eu não vou botar como referência, mas o Brasil tava bem. O Brasil ele pressionava, o Brasil ele conseguia roubar a bola. Porém, né, a seleção francesa, né, ela principalmente com a posse de bola ia conseguir fazer um tic-tac. Não teve tanto risco assim diretamente no gol. Porém, o chute que ele deu, um foi gol e o outro foi meio que um chute peta, então eu nem vou contar muito, cara. Enfim, o que a gente tem no lance seguinte? O Rafinha saindo da partida. Claro que aqui ele sai machucado, porém o Rafinha não joga absolutamente nada, cara. Eu vou tentar tirar o detalhe de ele ainda ter tentado finalizar, porém, né, chutar no gol e o cara travar não é finalização. Enfim, o Rafinha, cara, ele não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. E é uma coisa que preocupa de certa forma, porque o Rafinha, junto com o Vini, eram para ser os protagonistas. E simplesmente eles desaparecem na partida, eles não fazem uma boa partida, eles não jogam bem. O Rafinha, cara, que ele é basicamente o próprio técnico do Barcelona fala, o Rafinha é o jogador mais importante do Barcelona, o Vini é o jogador mais importante do Real Madrid, né, junto com o Mbappé, enfim. Mas, cara, simplesmente ele desaparece na partida, ele não faz uma boa partida. De primeiro eu pensei que ele tinha, o Ancelotti tivesse tirado ele, porque ele não jogou muito bem, porém tirou ele porque ele tava machucado, mas eu acho que ele ia sair do mesmo jeito que se ele tivesse machucado ou não. Enfim, cara, o que a gente tem no lance seguinte? Aí, se sai o Rafinha, entra o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, cara, seguinte, o Luiz Henrique, ele basicamente muda a partida. O Luiz Henrique, se ele achava que ele achava que ele tava na Copa, agora ele tem certeza. Ele já cavou o lugarzinho dele ali, cara, na seleção. Porque o que o Luiz Henrique joga no segundo tempo é brincadeira. Ele é o destaque da partida, ele é o melhor da partida, ele é o que
né, chamam a atenção dos jogadores, dois, três, tem que ficar de olho nele, porque sabe que se deixar ele sozinho, cara, ele vai fazer alguma coisa que ele vai fazer um gol. É o que o Neymar faz, cara. E o Neymar eu vou deixar pra falar no final. Geralmente é o que o Neymar faz, cara. Ele é aquele jogador que chama a atenção, ele não pode ficar sozinho, e é o que o Luiz Henrique chega e faz. Claro que ele não fez o gol, ele teve a chance dele, porém ele não fez, mas, cara, mesmo sem gol, ele ainda assim é o melhor da partida. E um dos lances, cara, dele na partida, ele puxa a responsabilidade sozinho contra, se eu não me engano, o Olise, se eu não estiver enganado. O Olise, ele tenta puxar e ele puxa sozinho, cara. Isso com 2 minutos de jogo, ele puxa a responsabilidade sozinho, consegue passar, já começa a criar risco, sobra no jogador que depois daqui não dá absolutamente nada. Só que você vê, cara, que são lances como esse que começa a chamar a atenção de opa, vai ter que fazer uma marcação de 2, vai ter que fazer uma marcação de 3 em cima desse cara. A gente precisava muito disso no Vini, no Rafinha, mas principalmente no Vini, que é o cara driblador. Só que o Vini simplesmente some na partida, cara. Enfim, continuando, o que a gente tem, cara? E mais um lance do Luiz Henrique, que puxa o protagonismo, que era pra ser algo do Vini, que era o que eu acho que o Ancelotti queria que fosse do Vini, porém sobra no Luiz Henrique. Um lance que ele puxa a bola sozinho, ele puxa pra dentro, chuta e, né, o goleiro consegue espalmar. Mais uma vez, cara, o Luiz Henrique, se ele achava que ele ia pra Copa, ele pode ter certeza. Se o Ancelotti não levar ele, é uma completa loucura. Ele é um jogador que fez a diferença, principalmente no segundo tempo. É claro que a gente teve a chance de virar, não virou. A gente merecia a vitória, mas a França estava melhor, cara. No lance seguinte, o que a gente tem? Aqui aí ele sai pra comemorar. O cartão vermelho. É daqui pra frente que a gente começa a perceber o quanto tá diferente o nível do Brasil pra França. Porque você percebe aqui é um lance completamente sério de vermelho, mas, cara, você percebe, cara, que a diferença é muito grande. O Brasil, apesar de estar com um a mais, você não vê a diferença. Você não sentia a diferença entre o Brasil e a França. Parecia que a França ainda tava com 11. O Brasil ainda conseguia fazer um lance aqui, um lance ali, mas, porra, era pro Brasil engolir a França nesse, assim, 11 contra 10, né? Era pra engolir a França e simplesmente o Brasil não conseguia. Quando a França pegava a bola, ela ficava brincando, ficava trocando passe e o Brasil não conseguia dominar. Eu não sei, cara, era pra ter feito um lance individual, cada um subia em um jogador, mas simplesmente parecia que a França tava com 12, apesar de estar com 10. Enfim, cara, apesar de estar com 10, o que a gente tem? A gente tem o gol do Etiquete. Etiquete, cara. Como é que sai esse gol? Vou deixar logo o lance jogar. Olha como tá a defesa. É inacreditável isso. Se eu não me engano, aqui é o Léo Pereira e aqui é o Bremer, em base. Eu não sei se era o Bremer, se ele já tinha entrado na partida. O que a gente tem? 2 contra 3. Aqui nem parece, cara. Nem parece que tá com um jogador a menos. O que a gente tem? Um lance sobrado, se eu não me engano, é o Olise, que sobra a bola nele. O Léo Pereira viajando na maionese aqui. Sobra no Kit-Kat, que ele dá de cavadinha de novo. E, cara, eu nem vou botar a culpa no goleiro da seleção. Porque, cara, é um lance que realmente é 50-50. Depende muito da qualidade do jogador que tá chutando pro gol do que o goleiro. Porque ele é o último jogador, não tem muito o que ele fazer. Aí sai o gol dele. Enfim, cara, o Brasil... O que a gente pode esperar? Eu vou deixar pra finalizar, dar minha conclusão mais pro final. Mas tava 2-0. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Tava 2-0. Eles fizeram o segundo gol com um jogador a menos. Esse é o nível da seleção francesa. Ah, então já era? A gente não tem nem 1% de ganhar a Copa do Mundo? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que a gente tem aquela fator chance, aquela fé que a gente tem que ter. Enfim, rapaziada, o que a gente tem no lance seguinte? A gente tem gol do Bremer, que iludiu um pouco nós. Como é que sai o gol dele? Um gol que sai do cruzamento do Danilo. O Danilo joga a bola no bololô, que o do Casemiro volta a bola. Sobra, se eu não me engano, aqui o Luiz Henrique. O Luiz Henrique chuta e sobra no Bremer. Ele faz o gol dele. É claro que tem 100% o mérito dele. Também tem o mérito do próprio Luiz Henrique, que faz a assistência. Que inclusive, que eu até tinha falado agora um pouco atrás do vídeo, que ele não tinha feito nada, mas enfim, ele deu assistência. Ele faz o gol dele.
Dá um respiro pro Brasil, a gente ia até se iludir até esse momento aqui, porque aqui tava ainda os 32 do segundo tempo. Porém, o jogo basicamente, cara, ele termina assim. Agora vamos lá, vamos falar por partes. Vinícius Júnior. Cara, o Vini, eu não sei o que acontece com o Vini, que parece que o Vini do Real Madrid, ele não vem pra seleção. O Vini, ele desaparece na partida. Ele até... Cara, o que é mais triste é que ele tenta. Você vê o Vini, ele tenta os dribles dele. Ele tenta sempre fazer algo assim que ele faz no Real Madrid. Ele tenta trazer pra seleção, mas ele não consegue. Ele não acerta um drible, ele não acerta... Ele errou até alguns passes. E, cara, é algo que o Vini sempre vai ficar devendo. Eu não sei se ele sente a camisa 10 ou se ele sente o peso da seleção, cara. Simplesmente o Vini desaparece. Eu espero muito, cara, que o Vini sempre traga esse protagonismo dele do Real Madrid para a seleção. Óbvio que o Vini já tá na seleção, ele já tá na Copa, você não pode ter dúvidas. Ele pode jogar horrorosamente mal, ele ainda vai estar na Copa, o Ancelotti gosta muito dele. Mas, cara, o Vini, ele tá devendo muito na seleção. E sabe quem não deveria muito na seleção? Os meninos... Cara, vamos lá. O Neymar faria a diferença nessa partida. O Neymar deveria estar nessa partida contra a França. Eu vou ter que puxar a sardinha. Cara, sinceramente, eu acho que sim. Eu acho que o único que ainda fez um passe diferenciado nessa partida foi o Casemiro. Ele fez um passe bem diferente. Porém, a gente precisar muito da genialidade de um jogador como o Neymar. Não tem dúvidas que o Neymar... Ele é esse jogador, cara, que sempre vai achar um passe diferenciado, sempre vai conseguir talvez fazer uma cavadinha que vai sobrar no jogador. Eu tava me incomodando muito, cara, com o Douglas Santos, que eu acho que ele não tava muito ligado assim com o Vini, que o Vini às vezes tava esperando ele passar e simplesmente o Douglas Santos não passava, cara. E eu acho que essa ligação, talvez com o Neymar e o Vini, talvez acordaria um pouco o Vini pra partida. Então, sendo bem sincero, o Neymar faria diferença nessa partida? Faria, cara. Eu vou ter que puxar a sardinha. Eu não posso. Eu sei que eu tô indo contra tudo e contra todos, mas é o que eu penso. O Neymar deveria estar nessa partida. Eu sei que talvez ele não jogaria de titular. Provavelmente ele não jogaria os 90 minutos, porque é um jogo muito de físico. Mas talvez ali a partir dos 25 minutos do segundo tempo ele entraria, cara. Ele faria a diferença. Talvez se ele, depois do gol do Bremer, o Neymar tivesse lá e ele botasse o Neymar pra jogo. Talvez a gente tivesse empatado. Talvez a gente tivesse virado. Enfim, cara. Eu não sei. Eu espero que o Ancelotti traga o Neymar, cara. Porque o Neymar, ele faz muita falta. Seguinte, rapaziada. Basicamente, o jogo termina assim. A gente perde de 2-1 para a França. E o que a gente pode esperar para a Copa do Mundo? O Ancelotti, se eu não me engano aqui, eu não dei uma olhada, a gente tem menos de 2 ou 3 meses para a Copa do Mundo. O Ancelotti tem que organizar a casa. É claro que ele teve o azar da seleção ter muitos jogadores machucados, porém ele ainda tem esse pouquinho de tempo para a convocação final. E sendo bem sincero, o Vini tem que acordar, cara. O Vini tá dormindo, o Vini ele... Pô, cara, o Vini não joga. E eu espero que ele convoque o Neymar. Seguinte, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo... Opa, bati aqui no microfone. É o primeiro vídeo que eu faço aqui sobre a seleção brasileira. Mas eu vou sempre botar mais Flamengo do que seleção. Porque seleção são o quê? 8 jogos? Enfim. Deixa o like, se inscreve no canal. Estamos rumo a 700 inscritos. Estamos muito perto, cara. Falta menos de 20 inscritos. Vamos tentar bater essa meta até o final do mês. Deixa o like, se inscreve no canal, coloca aí nos comentários se você discorda de algo de mim, coloca aí nos comentários se a gente tem chance de ganhar o Hexa. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, rapaziada.